quando o assunto é paternidade, maternidade, a gente tem muito o que aprender. A gente vem de regras, convenções muito antigas. Vendo aí, na maioria das vezes, o pai sair para o trabalho, né, o dia todo, a mãe se dedicando apenas aos filhos e à casa. Mas isso tudo mudou e continua mudando. Até mesmo a pandemia provocou mudanças no ritmo, na rotina, na forma de conduzir as famílias. E é sobre isso que a gente conversa hoje com um pai, que é o Valfrido Weg Júnior. Boa tarde, chefe de cozinha. Já esteve com a gente na semana passada aqui no Ver Mais, numa reportagem muito fofa com o teu filho, né? Justo. Que estava, o Noah, né? O Noah tá com que idade? Vai fazer 4 anos que vem. Mês que vem, perdão. Mês que vem. Então, o Noah com 4 anos, quase 4 anos aí, participou de reportagem na semana passada, fazendo um bolo do Dia dos Pais. Isso. E a gente resolveu prolongar esse bate-papo, né, Júnior? Porque daquela reportagem, a gente viu um novo acordo, uma nova configuração de família. Você falava que você fica mais tempo com o teu menino, com o Noah em casa, porque a função da tua esposa hoje é fora de casa, o trabalho dela. Sim. Como foi o ajuste do pai Júnior para ficar em casa mais tempo com o filho? O ajuste foi até bem orgânico, assim, porque coincidiu do nascimento dele justo com o início da pandemia. Então, como eu estava justo num processo de mudança de carreira profissional, que eu estava começando a trabalhar com gastronomia, eu teria flexibilidade de horários, eu acabei, nessa montagem, nessa nova realidade profissional que eu tive, eu já estava um pouco mais em casa. Nosso filho nasceu, veio a pandemia, minha esposa estava de licença maternidade. Quando ela voltou de licença maternidade, a gente já estava meio que numa configuração mais em casa. Eu já estava me sentindo mais à vontade, porque acompanhei a minha esposa, que tem muito mais jeito, tinha na época muito mais jeito do que eu, com crianças, peguei a manha com ela de trocar fralda, de dar banho, de cuidar dele. Então, depois que ela teve que voltar ao trabalho, né, que bem no começo era pouco home, um pouco presencial, acabou com o passar do tempo ficando bem presencial. Eu acabei ficando em casa e só seguindo os ensinamentos que ela tinha passado. Júnior, eu imagino que você vai exercitando o instinto paterno, porque ninguém nasce mãe, né? Ninguém nasce sabendo fazer tudo isso que você falou, tudo. A gente vai muito por instinto, né? Eu sou mãe e a gente sabe que vai aprendendo com a rotina. Como pai, você teve a chance também de aprender com o teu filho, né? Sim, como eu falei, eu me considero abençoado, porque eu tive a chance de aprender com a minha esposa, a gente juntos poder aprender essa nova realidade para a nossa vida, né? E com ele agora eu tenho aprendido todo dia a ser um pai um pouco melhor, né? E cuidar melhor dele, né? Educar ele de uma forma melhor. A gente vem de uma cultura, como eu comentei, que o pai trabalha fora, né? Isso. Mas isso tudo vem mudando e que bom. Hoje você tem outros amigos que têm a mesma situação? O pessoal te pergunta como é a tua rotina, os amigos que têm filhos também, como que é? Então, eu tenho alguns conhecidos que têm uma realidade muito semelhante, alguns trabalham home office, mas eles acabam ficando em casa enquanto que a esposa está fora, mas não deixam de trabalhar. Mas no dia a dia a gente conversa e é super natural, muita gente acaba me perguntando como é que é essa situação para mim, como é que eu enxergo isso. E eu vejo que depois que eu acabei me colocando nessa situação, eu sou muito mais feliz do que se eu tivesse que trabalhar fora. Sim. Hoje eu não abriria mão por nada. Agora conta pra gente a tua rotina com o teu filho, né? Você reserva algumas horas exclusivamente para ele? Tem algumas horas ali que, como toda mãe, todo pai, a gente divide um pouco a atenção, né? Enquanto está cozinhando, também está de olho, enfim, como que é? Então, a nossa rotina, o período matutino, eu fico com ele. Ele não vai para a escolinha nem nada, ele vai para a escolinha só no período da tarde. Então, de manhã, a minha atenção eu tento focar 90% ou 100% a ele. Então, a nossa rotina, a gente levanta junto, eu dou toda a parte de refeição, as primeiras necessidades do dia, ajudar ele no banheiro, essas coisas. E a partir dali eu fico com ele. Aí a gente brinca, pinta, desenha, faz o que ele quiser. Eu sempre dou a oportunidade para ele dizer o que ele quer fazer naquele dia. Aí que nem tem dias que ele, eu queria ver desenho. Tá bom, então eu vou ficar aqui do teu lado vendo desenho contigo. E são fases também, né? Fases. Agora ele está com quase 4 anos, então com 1 aninho ele demanda uma necessidade, com 2, com 3 vai mudando também, no né? começo, quando ele era bem pequenininho, a necessidade era manter ele calmo, manter ele em segurança. Então eu ficava bastante tempo com ele no colo, a gente andava pelo quintal de casa, essas coisas.
Hoje ele já está numa fase de expressar a criatividade dele. Então, que nem até hoje de manhã mesmo, ele fez um monte de desenho, fez desenho para a mamãe, para mim, não sei o quê. Então ele fica expressando a criatividade dele com brincadeiras, né? Ele gosta muito de temas como espaço, então ele monta foguetes, monta estações espaciais e aí eu entro na brincadeira dele, eu viro a lua, viro o sol. Eu imagino que a tua esposa também ficou muito confortável, muito segura, tendo o pai cuidando do menino, né? Eu acredito que sim, porque era uma preocupação que a gente tinha dessa história de o que vamos fazer, vamos deixar com os avós, vamos deixar em creche, o que nós vamos fazer? E como aconteceu tudo isso, o fato de eu estar em casa, pô, o melhor de todos os mundos, né? Então, ótimo, ficamos em casa e hoje eu sinto assim que ela tem uma confiança muito grande em mim e ela fica bem tranquila com a situação, né? Eu fico mais feliz ainda com isso. Hoje você vê, Júnior, hoje você é chefe de cozinha, né? Tem as suas atividades profissionais e tudo mais, mas de certa forma, pais e mães têm conseguido dividir mais as tarefas ou você ainda acha que a gente precisa avançar muito nesse diálogo, nessa divisão? Eu acho que a gente precisa avançar muito ainda, porque infelizmente em alguns momentos eu sinto, nunca foi externalizado propriamente, mas eu sinto um pouco de preconceito ainda, pelo fato de eu estar em casa e minha esposa, entre aspas, triplas, né, sustentando a família. Né, embora eu tenha uma atividade remunerada. Sim. Mas fica essa imagem, né, a esposa sustenta e o cara está em casa. Sim. Então eu acho que tem que evoluir, mas como a gente já está brigando tanto pela diversidade, por igualdade de gênero, igualdade né? de gêneros, eu acho que isso vem caindo por terra. E quando essas mesmas pessoas têm esse olhar preconceituoso que às vezes eu sinto, quando eles olham para a alegria do meu filho e por quanto ele é educado, por quanto ele é intelectualmente desenvolvido, esse preconceito já deve cair por terra, porque vê que eu estou fazendo um bom trabalho com ele. E a oportunidade que você tem de criar laços, né? Porque a sua esposa já tem um laço único, né? De mãe e filho. Sim, sim. Mas de um pai poder criar esse laço também, né? E é uma questão muito particular minha, porque eu não tive esse contato com o pai. Né? Então, eu poder oferecer aquilo que eu não tive é indescritível para mim. É uma nova função de pai. É uma nova função, um novo mundo, um novo universo, mas que, como eu falei antes, eu não abro mais mão disso por nada. Júnior, adorei a nossa conversa, o nosso bate-papo. Adorei que você estava disposto a conversar sobre isso e que a gente possa inspirar, né, outros casais, outros modelos, outros formatos de criação de filhos com divisão de tarefas mais igualitárias, né? Acho ótimo, porque quem não se presta a isso não tem ideia do que está perdendo, né? Porque, como tu falasse, a criança já nasce com um vínculo com a mãe, né? Um vínculo que você não consegue romper. Mas com o pai, é interessante que a gente possa trabalhar isso, porque lá na frente, quando ele tiver adolescente, adulto, ele vai sentir falta dessa ausência do pai, se assim tiver. Né? Então, criar desde o começo e, principalmente agora, os primeiros anos são a base de tudo. Então, o que eu consigo passar para ele, educar ele agora, eu sei que vai reverter lá na frente num cidadão melhor, numa pessoa de bem com a vida, de bem com o mundo, de bem com as pessoas. Ah, com certeza. O Dia dos Pais passou, foi o dia, mas a gente segue aí falando, valorizando, enaltecendo o papel desses pais, como o Júnior aqui, que estão aí trazendo um novo modelo. Beijão pro Noah, né? Ah, beijão pro Noah, pra esposa. Claro, sem ela nada disso seria possível, né? Eu devo tudo a ela, inclusive o fato, como a gente brincou, de justamente ela estar sustentando a casa, o lar, porque se não fosse por isso eu estaria tendo que trabalhar pelo menos 8 horas por dia para estar mantendo a gente também. Então, graças a ela, eu tenho esse privilégio, que é ficar boa parte do dia com meu filho. Júnior, obrigada, tá? Obrigado Até a próxima. Quem sabe na próxima a gente já marca uma receita, viu? Uma nova receita. Tamo aí, né? Estou à total disposição de vocês. Beleza, obrigada. Obrigado.